Hebreus, capítulo 9, versos 13, diz assim: porque se o sangue dos touros e bodes e cinzas de uma novilha, espargida sobre os imundos, os santificam, quanto à purificação da carne, verso 14, quanto mais o sangue de Cristo, que, pelo Espírito eterno, se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Amém. Glória a Deus. Podeis assentar. Meus amados, meus irmãos, meus amigos, o sentimento mais opressor na vida de um homem, na vida de um ser humano, é um sentimento de culpa. Não existe sentimento que oprima mais alguém do que um sentimento de culpa. Porque esse sentimento, essa opressão, ela é na alma do ser humano. A alma do homem, ela vive oprimida com o sentimento dos pecados cometidos ao longo da sua história. Bendito seja o nome do Senhor. A culpa fica corroendo a alma do ser humano. A consciência fica martelando de dia e de noite, apontando o dedo no nosso nariz e dizendo: você errou, você fracassou, você é fraco, você caiu de novo, você se enterrou dessa vez. E isso vai trazendo ao coração do ser humano esse sentimento terrível de culpa. E ninguém, nenhum ser humano na terra, por mais poder que ele tenha, consegue aliviar uma consciência culpada. Nenhum ser humano. Não existe juiz, não existe advogado, não existe jurista que consiga, com a sua lábia, com a sua conversa, a sua prédica, aliviar uma consciência transgressora, uma consciência que pecou. O homem, o ser humano, quando ele comete um delito, um pecado, um crime, que ele é levado às barras da justiça, a justiça, às vezes, consegue com muito dinheiro, a gente sabe disso, às vezes consegue aliviar a culpa. Aliviar, na verdade, a culpa não, aliviar a pena. Consegue aliviar a pena. Às vezes consegue até reverter, ou seja, o indivíduo criminoso culpado, com a sua consciência apertada de culpa, às vezes diante da justiça humana, ele consegue escapar da pena, consegue escapar de pagar o preço pelo erro cometido, mas ele não consegue se livrar da culpa. Ele vai embora, às vezes absolvido pela justiça, pelos bons advogados, ele consegue ser absolvido pela justiça e vai para casa, está livre. Mas a justiça, por mais que ela possa, ela não consegue tirar a culpa, tira a pena, não vai para a cadeia, não vai pagar a sua pena na prisão, mas não consegue tirar a culpa que oprime aquela pessoa de dia e de noite. Bendito seja o nome do Senhor. Porque a Bíblia diz
que não tem como uma culpa ser arrancada se não tiver derramamento de sangue. Nos dias da lei, os cordeiros morriam aos montões, os bois morriam aos montões, os novilhos, os bodes, os animais, eles eram sacrificados para que o homem pudesse sentir um alívio do seu pecado que lhe atormentava de dia e de noite. Mas quando passava o momento do sacrifício, os dias passavam e aquelas culpas voltavam à tona de novo. Era de novo obrigado a oferecer um novo sacrifício. E os homens estavam cansados, os sacerdotes estavam cansados de oferecer sacrifício de dia e de noite pelo pecado do ser humano. Mas a Bíblia diz, aleluia, se o sangue dos bodes, o sangue de um novilho, conseguir aliviar a tensão pecaminosa de alguém, aí o texto diz, quanto mais o sangue de Jesus Cristo, o Cordeiro incontaminável, o Cordeiro eterno, purificará a vossa consciência. Veja, mano, aleluia, o sangue do Cordeiro, ele conseguia cobrir os pecados do homem, conseguia encobrir, esconder o pecado do ser humano de diante dos seus próprios olhos, porque diante dos olhos de Deus, sangue nenhum, a não ser o sangue de Jesus, consegue encobrir o brilho da luz dos olhos de Deus numa consciência pecaminosa. Bendito seja o nome do Senhor. Mas o texto diz, no versículo 14, que o sangue de Jesus Cristo, o sacrifício eterno, ele pode sim, aleluia, purificar a nossa consciência, aleluia, das suas mazelas, dos seus pecados. Bendito seja o nome do Senhor. Quando o homem experimenta esse novo processo, porque o processo antigo não deu conta, não serviu, não resolveu. É por isso que Jesus Cristo veio, porque a aliança primeira, o testamento primeiro, não foi suficiente. Não havia sangue derramado que conseguisse eliminar o pecado do ser humano. Aleluia. Mas um dia, João, o Batista, ele enxerga uma multidão que vem em sua direção, e ele enxerga no meio da multidão um homem, um ser humano, mas que não era qualquer ser humano, era o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele se apresentou naquele dia a João Batista, ele foi apresentado publicamente às pessoas, quando o Batista diz, eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aleluia. Ninguém jamais havia falado dessa forma a respeito de um cabrito, de um cordeiro. Os cordeiros chegavam aos montões nos dias de sacrifício, mas ninguém dizia, eis aí o cordeiro que tira o pecado. Não, os cordeiros não podiam tirar, eles cobriam, era apenas um paliativo, por uns dias, por um tempo. Aleluia. Mas Jesus veio e com o seu sangue inocente derramado na cruz do Calvário, ele te libertou, e hoje você está na casa de Deus, podendo levantar as duas mãos para o adorar em espírito e em verdade, porque verdadeiramente você está perdoado, a tua consciência está purificada das suas mazelas. Aleluia.
Ele não suspendeu apenas o nosso castigo, não foi só isso que Ele fez. Ele não suspendeu apenas o nosso castigo e nos deixou com a consciência nos matando aos poucos. Não, Ele suspendeu o nosso castigo, mas Ele limpou a nossa consciência. A Bíblia chama isso de justificação. Ele te justificou. Você que era imundo, pecador, não valia nada, Jesus te justificou e hoje Ele te enxerga justo. Justificados, pois, bendito seja o nome do Senhor, temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Bendito seja Deus. Os tribunais humanos, meus amados, eles se esforçam. Existe tribunal pequeno, mas vai subindo de instância. Aleluia. Cada um é mais sábio do que o outro, conhece mais de leis do que o outro, até quando chega no Supremo Tribunal Federal, ali é o topo da justiça. Aleluia. O homem vai procurando se justificar nos tribunais menores, e quando ele tem dinheiro, aleluia, ele consegue subir para um tribunal maior. E ele vai subindo de tribunal em tribunal, o tempo vai passando. Às vezes o tempo passa tanto tempo para que ele chegue no tribunal superior, que às vezes o crime prescreve. Aleluia. E ele termina não pagando pelo crime que cometeu. Não paga aqui diante dos homens, mas há um tribunal eterno que um dia se instalará. Bendito seja o nome do Senhor. E naquele tribunal, a Bíblia diz assim: grandes e pequenos comparecerão diante daquele tribunal. Ali, mano, ali o dinheiro não vale, a posição social não conta, a cor da pele também não, o status familiar também não, a advocacia também não. Naquele tribunal não haverá advogado. Naquele tribunal só haverá o juiz assentado num trono branco. A presença daquele juiz será tão assustadora que a Bíblia diz que os céus e a terra fugirão e não encontrarão lugar para eles, por causa da presença do juiz que se assentou. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. E ali naquele tribunal ninguém escapa. Aleluia. Todos seres humanos que não obedeceram à sã palavra, as escrituras sagradas, vão encarar aquele juiz frente a frente. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Ali não tem defensor. Todos comparecerão, estarão em pé diante do trono do Cordeiro. Bendito seja o nome do Senhor. Ninguém escapará. Aleluia. Mas aqueles que observaram esta palavra, aqueles que buscaram aos pés da cruz o perdão para os seus pecados, aqueles que se lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, aleluia, não participará como réu naquele julgamento. Bendito seja o nome do Senhor. A igreja, a eleita do Senhor, ela não estará ali na frente do juiz.
Não, a igreja do Senhor, ela estará na retaguarda. Bendito seja o nome do Senhor. Ela estará do lado de cá do tribunal, porque ela também estará ali para julgar. Aleluia. Nós faremos parte do tribunal, não como réus, mas quem sabe como uma espécie de assessor do juiz que estará sentado no trono. Bendito seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Mas é preciso que tenhamos as nossas vestes lavadas no sangue do Cordeiro. O escritor de Hebreus diz que o sangue imaculado de Jesus Cristo purificará a vossa consciência das obras mortas. Aleluia. Ou seja, o sangue de Jesus Cristo, ele tira a nossa culpa. Aleluia. Você se torna diante de Deus inculpável. Inculpável. Bendito seja o nome do Senhor. Você chega na presença dele um condenado. É assim que nós chegamos na presença de Jesus, um condenado. Nós não éramos diferentes daquela mulher que foi levada a Jesus, não para ser salva, mas para ser condenada. Aleluia. Levaram ela à presença de Jesus para ser condenada. Mas ela se humilhou. Aleluia. Ela se curvou diante do Senhor Jesus Cristo. E aqueles que esperaram que Jesus a condenasse, eles ouviram ele dizer: vai e não peques mais. Bendito seja o nome do Senhor. Cadê os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E ele responde: nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Bendito seja o nome do Senhor. Paulo, ele quando está refletindo sobre o poder da salvação em Cristo, ele diz assim: logo eu que sou o pior de todos os pecadores. Aleluia. Porque eu não só era um ímpio, eu não só era um pecador, mas eu perseguia os santos. Aleluia. Ou seja, ele se achava um pecador, maior pecador de todos os pecadores, porque ele massacrava os santos. E mesmo assim, com a consciência arrebentada, ele se encontra com Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. E Jesus não precisou dizer muitas coisas para ele, não. Jesus apenas manifestou a sua glória. E quando ele viu a glória de Jesus manifestada naquele caminho, aleluia. E quando Jesus fala, antes que Jesus se identifique, ele já o chama de Senhor. Aleluia. Quem és, Senhor? Ele não sabia quem era a pessoa que estava ali, mas ele sabia: seja quem for, é o meu Senhor. Seja quem for, é superior a mim. Seja quem for, tem mais autoridade do que eu. Quem és, Senhor? Quando ele ouve Jesus dizer: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Bendito seja o nome do Senhor. Ele não procurou outro caminho, outros meios, não. Ele rapidamente já se prostra diante dele e pergunta: e o que é que o Senhor quer que eu faça? Aleluia. Ele já se coloca à disposição. Bendito seja Deus, porque agora os seus pecados foram revelados, os seus pecados foram colocados para fora,
e ele enxergou a negrura dos pecados na sua consciência. E Jesus disse: vai, entra na cidade, e lá alguém vai te dizer o que te convém fazer. Aleluia. Ele entrou na cidade, pediu abrigo. Amados, aquele que perseguia, aquele que era um tirano, a partir de então, a partir desse encontro, ele caiu de joelhos e orou, jejuou, se humilhou na presença de Deus, até que Jesus enviou alguém para aliviar a sua consciência opressora. A consciência de Saulo, mano, ela não o deixou quieto, até que Ananias entrou no seu quarto e disse: irmão Saulo, aleluia, Jesus que te apareceu na estrada por onde vinhas, ele esteve comigo esta noite, nesta madrugada, e ele me enviou a ti, para que eu estenda as minhas mãos sobre ti, para que tu tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Bendito seja o nome do Senhor. Naquela hora caíram dos olhos de Saulo coisas como que escamas, e ele foi cheio da graça de Deus. A sua consciência nunca mais foi a mesma, porque ela sentiu o alívio do sangue de Jesus Cristo, lavando as suas mazelas. Porque o sangue de Cristo, ele tem a capacidade, não só de purificar o homem por fora, mas ele purifica a nossa consciência. Bendito seja o nome do Senhor. E a gente pode se deitar, viajar, andar, trabalhar, sem medo de ouvir a voz da nossa consciência. Aleluia. Quantas pessoas assombradas com a voz da sua própria consciência. Quantas pessoas trancadas em quartos escuros, não quer ver ninguém. Aleluia, assombrada de si mesmo, a sua consciência matando aos poucos, aleluia, por falta de um alívio. Que alívio? A presença do Espírito Santo, levando a lavagem do sangue pela palavra. Bendito seja o nome do Senhor, para purificar a consciência desta pessoa que se martela por dentro. Quantas pessoas, amado, se suicidam por causa da consciência, aleluia, que não está purificada, e ela fica gritando dentro delas, aleluia, elas não sabem o que fazer. É preciso que você e eu, é preciso que a igreja de Jesus, que sabe o processo da salvação, entre nessas casas, levando a mensagem da palavra de Deus, essa mensagem que lava a consciência do homem, que liberta o espírito do homem, e faz com que ele busque a presença de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Há sobre nós uma responsabilidade grande, aleluia, glória a Deus. Sabe, o problema é que muitos de nós ainda sofrem com a consciência, aleluia, que não está plenamente limpa, porque você está cocheando entre dois pensamentos. E Deus só trabalha em nós através da fé, aleluia. Eu preciso acreditar na suficiência do sangue de Jesus. Eu preciso crer na suficiência do sangue de Jesus. Como é que você acredita que na hora que você erra, automaticamente você já acredita que desagradou a Deus e que agora está fora do plano? Por que não acredita com a mesma convicção que o sangue de Jesus Cristo te purifica de todo
de todo o pecado. Aleluia. De todo o pecado. Aleluia. Porque o texto não diz de todos. É um de todo meio confuso, né, mano? Era pra, na avaliação humana, era para dizer de todos. Mas de todos, estaria falando de espécies, de tipos de pecados. Quando ela diz de tudo, no singular, ela está dizendo que tira o pecado todinho, e sempre, e sempre, e sempre, e sempre, e sempre, e sempre. A misericórdia de Deus é para sempre, a graça de Deus é para sempre, e sempre, sempre, e sempre. Não é, eu vou ver, porque nós sempre comparamos Deus com o pai que tivemos, ou com o pai que temos. Aleluia. E Deus é muito melhor do que o teu pai. O pai, quando a gente erra, quando a gente falha, o que a gente faz quando a gente é adolescente? Sabe fazer essas coisas, mano. Tem adolescente aqui? Levante a mão. Os adolescentes não vieram para o culto hoje. Ah, tá. Ah, estão lá, os adolescentes. Eles ficam esperando uma veia boa, né? Deixa passar um tempo, quando meu pai estivesse numa veia melhor, ele estiver alegre, né? Ele mostrar assim que ele está sorrindo, eu vou chegar nele, né? Não é assim que a gente faz? Deus não precisa disso, amado. Não espere uma veia boa de Deus. Deus não tem veia boa. Deus, Ele é bom. Ele é bom. Foi Jesus quem disse: não tem ninguém bom, nem teus pais não são bons, mas Deus é bom. Ele é bom todo dia, o dia todo. Você não precisa errar e ficar escondido, esperar um tempo, vou ver, deixa Deus diminuir a sua ira. Não faça isso. Errou, corra aos pés dele e ele te perdoa. Não deixe para amanhã. É tudo que Satanás quer, é que você espere um pouco, é que você deixe para amanhã, e até amanhã você peca de novo e acumula, e a consciência vai ficando cada vez mais pesada, mais difícil de se chegar perto de Deus. Aleluia. Deus quer libertar você plenamente. Você precisa crer no perdão de Deus, como você crê que desagrada a Deus quando erra. Aleluia. Mas nós temos uma facilidade tão grande de acreditar no que é ruim, e para acreditar no que é bom, na notícia boa, a gente quer prova. É sempre assim. Quer uma prova para ver se é realmente isso. Glória a Deus. Mas Deus é bom o tempo todo, e Ele quer limpar a tua consciência hoje. Fique de pé. Aleluia. Ele não quer que você volte para casa com essa consciência acusando você, matando você por dentro. Ele não quer isso para você. Ele quer limpar a tua consciência esta noite.